sou Daphne Ferrão. Estamos aqui na atividade de reflexão sobre a sociedade. Vamos ver aspectos religiosos e filosóficos. Estamos debatendo a vida e a morte. Na aula de hoje, nós temos alguns objetivos centrais. Vamos identificar o sentido do viver e do morrer. Muito mais do pós-morte. Em diferentes tradições religiosas, através do estudo dos princípios fundantes de cada uma dessas religiões. Também vamos analisar as diferentes ideias sobre imortalidade elaboradas em cada uma dessas tradições religiosas. Ou seja, sobre ancestralidade, reencarnação, ressurreição, renascimento, transmigração. Na aula de hoje, vamos dar foco na ancestralidade. Sendo a finitude, ou seja, o fim certo, algo inevitável, são comuns entre as civilizações as especulações sobre o que acontece no pós-morte, o que acontece após o nosso falecimento. A gente sabe que vai morrer. A partir do momento que o humano toma essa consciência, começa então a especular o que acontece depois que morre. Esse debate aconteceu em diversas sociedades, diversas culturas. A forma como nós interpretamos morte é uma consequência da comunidade que nós estamos inseridos. É uma consequência do nosso tempo histórico. É uma consequência do nosso contexto social. Cada sociedade vê a morte de uma forma diferente, lida com ela de uma forma diferente. Várias culturas já ensaiaram algumas possibilidades como respostas que norteiam o sentido da vida além-morte. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre ancestralidade. Na aula passada, vocês viram sobre o niilismo. Depois da morte acontece nada. Foi o que vocês viram na aula passada. Vocês vão falar ainda, em outros momentos, sobre a reencarnação. Algumas religiões e filosofias espiritualistas acreditam que você pode reencarnar em outros corpos. Você vive uma vida, morre e pode reencarnar numa próxima vida. Observe essa palavra. Você volta para a carne. Que é o regresso, e o encarnar, que é estar na carne. E a ressurreição. A sociedade ocidental do século XXI, em sua grande maioria, segue religiões cristãs. No cristianismo, acredita-se que depois de morto, você vai esperar o dia do juízo final e vai voltar, vai ressurgir, vai ressuscitar. Essa pessoa que está aqui é a Monja Coen. Não sei se você a conhece. Ela é famosa no YouTube, já faz cerca de uns 10 anos que as palestras dela, as conversas dela têm tido ótimas repercussões. Ela é adepta da religião zen budista. Não é uma religião muito comum no Brasil. Ela é mais comum no Oriente. Mas eu queria trazer para vocês essa reflexão dela. Em um vídeo que ela estava conversando sobre ancestralidade, sobre karma, sobre as consequências dessas ancestralidades, ela diz o seguinte: tudo que eu sou agora é resultado de todas as experiências da humanidade. Minhas, pessoais e da humanidade, que me fazem ser agora com esse tipo de cérebro, com esse tipo de esqueleto desta época. Porque em outras épocas éramos diferentes.
Como é que seremos no futuro? Nós não sabemos ainda, mas seremos. Ela está dizendo aqui que o que você é hoje é por consequência de tudo que já aconteceu na história da humanidade. Também por consequência das coisas que você fez com você mesmo. Também por consequência das escolhas que seus pais fizeram. Também por consequência do que os portugueses fizeram ao chegar no Brasil e invadir a terra, tomar a terra dos índios. O que você é hoje é uma consequência de terem trazido povos escravizados da África para trabalhar aqui no Brasil. Tudo o que você é hoje, física, psicológica, espiritualmente, segundo a concepção da ancestralidade, é uma consequência dessas coisas que aconteceram na humanidade. E aí, eu tenho aqui algumas interpretações sobre ancestralidade. Olha que legal. Vamos ver ancestralidade focando no Brasil, tá bom? Tem dois povos que falam muito sobre ancestralidade. Os povos... Desculpa os muitos povos indígenas que existem, mas são duas etnias que a gente vai subdividir. Os índios, no caso, os silvícolas, as pessoas que moravam na selva, eles, quando estavam aqui, tinham muitos povos diferentes, mas, no geral, as tradições deles valorizam a ancestralidade. Acredita-se que essa ancestralidade ela vai ser a origem em comum. Eu vou ler aqui esse trecho com vocês. A ancestralidade é a representação de origem comum. É um sentimento de pertença ao seu grupo, no qual constrói sua identidade. É essa ancestralidade que me faz ser quem eu sou. Segundo as concepções indígenas, você é a consequência do seu grupo. A origem de quem você é está nessa ancestralidade. E é isso que vai caracterizar a tua identidade. Olha como parece com aquilo que a Monja Coen falou. Nesta perspectiva, a morte não é tida como um fim, mas sim uma viagem para outros mundos. Uma separação temporária, cuja ordem é viver intensamente em qualquer situação. Esses povos acreditam que, depois de mortos, os nossos espíritos seguem em outras missões, em outros planos espirituais. Alguns deles cuidando de nós, outros cuidando de outras missões. Eu coloquei aqui sobre os caboclos. Os caboclos também são guias da Umbanda. Os caboclos também vão estar nas diversas representatividades religiosas dos povos indígenas. Eu coloquei aqui uma oração para os caboclos, para que a gente possa ler e refletir sobre ela. Pai misericordioso e justo, que tens a missão de baixar sobre a terra como espírito que és, mensageiro do grande reino, trazendo a luz e a sabedoria para os filhos que procuram a verdade. Dai-nos a compreensão de nossas faltas, para que possamos merecer nosso bom êxito material e espiritual, com a permissão de Deus. Que suas correntes de ferro e aço façam o levantamento de tudo que nos perturba. Amém. Saravá Umbanda, Saravá Oxóssi, Saravá Caboclo Tupinambá. Observa que forte, que bonita essa oração, independente da tua religião. Eu acho que você vai concordar que é um texto bonito, que deseja coisas boas e que vai atrair bons fluidos, boas energias. Os caboclos, a palavra caboclo, tenta designar as pessoas que têm uma miscigenação entre os indígenas e os brancos europeus. Vamos lembrar que muitas dessas miscigenações
foram causadas por estupro, que tiveram consequências bem difíceis. Acontecia que aquele indivíduo que nascia dessa relação, que normalmente não era baseada em amor, ele ficava louco, ficava transtornado. Porque ele não era aceito nem na casa grande e nem era aceito na aldeia. Ele não se identificava com nenhuma daquelas relações, se sentia excluído. Muitas vezes ficavam loucos. Então a palavra caboclo surge disso. Portanto, é um termo pejorativo. Se você se diz caboclo, você pode ressignificar e lembrar desse espírito caboclo. Eu acho que é uma outra forma, uma outra perspectiva. E aí é um espírito forte, um espírito de luz, que aparece para dar mensagens, para curar. Isso na perspectiva da religião ubandista e em alguns segmentos indígenas. Os povos africanos são muitos. Não existe apenas um país na África. A África é um continente com mais de 50 países. E antes da diáspora, antes de os europeus irem na África, roubarem aqueles povos e trazerem para cá, obrigando-os a trabalhar, eles tinham suas próprias religiões, suas próprias hierarquias, sua própria cultura e sociedade. Para esses povos, ainda hoje, as religiões de matrizes africanas, a ancestralidade é base, é a premissa de tudo que eles são. Olha esse trecho. A ancestralidade é a crença na sobrevivência dos espíritos dos antepassados, sendo que alguns são considerados ancestrais por terem vivido exemplarmente na comunidade, transmitindo os ensinamentos e contribuindo com a estabilidade da tribo. Morrer para essas tradições é participar do encontro com os ancestrais. Olha que legal a parte que eu grifei aqui. Aqueles que viveram exemplarmente na comunidade vão alçar ao posto de ancestrais. Existe um tipo de ancestral que eu acho lindo. Chamamos de pretos velhos e de pretas velhas. São espíritos humildes que fazem parte da Umbanda desde sua origem. Normalmente, eles estão representando aquela personalidade que o espírito tinha na figura encarnada enquanto vida. Aqui no Brasil, muitos dos meus ancestrais, muitos dos seus ancestrais foram escravizados, foram torturados, sofreram. Poucos deles chegavam aos 30 anos de idade. Chama-se pretos velhos, os espíritos que sobreviveram a esse sofrimento de forma misericordiosa, humilde e que após a morte seguem iluminando e ajudando as pessoas que estão em vida. Nas sessões de Umbanda e em outros segmentos espiritualistas, esses seres respeitáveis, esses espíritos, eles surgem de uma forma diferente dos demais. Normalmente, nessas sessões, os espíritos chegam fazendo festa, fumando, bebendo. Os pretos velhos chegam humildemente, serenos. As palavras estão cortadas aqui, infelizmente, mas dá para a gente entender que eles estão sempre... A figura do espírito, né, quando está representado ali, quando está se manifestando, ela está sendo sempre representada de forma subserviente. E aí, o que quer dizer subserviência? A pessoa que serve, sim, meu senhor, não, meu senhor. Então, você vê ali aquela representação, muitas vezes, daquela personalidade que o espírito teve quando estava vivo. Ou seja, quando era escravo no Brasil. Saudade sim, tristeza não. O que é que você e sua família faz no dia 2 de novembro? Dia de finados. Aqui no Brasil, normalmente é um dia que a gente visita os cemitérios, lembra dos entes que se foram. Alguns vão para a missa e colocam o nome do finado, o nome do falecido, na intenção daquele dia. Muitos choram. No México,
ainda seguindo as tradições das tribos indígenas que viviam ali no território pré-hispânico, ou seja, antes dos espanhóis, antes dos europeus chegarem e fazerem todo o massacre que também fizeram com os nossos povos indígenas aqui no Brasil, aconteceu lá no México. Mas lá nós tínhamos os incas, os maias, os astecas, principalmente os astecas no México, né? E essa cultura indígena sempre valorizou a ancestralidade. Portanto, no México hoje, no Dia de los Muertos, dia 2 de novembro, é um dia de festa, é um dia de celebração. Acredita-se que os espíritos desses antepassados estão aqui, em terra, ao nosso lado, para celebrar a vida. E as pessoas ficam super felizes nesse dia. Olha que oportunidade legal. Eu estou com minha avó está aqui perto de mim, eu não estou vendo, mas eu sinto a presença dela em espírito. E fazem comida, e festejam, decoram a casa, decoram a rua, tem muitos bolos, tem muitos doces, e é uma festa linda. Procura saber Fiesta del Día de los Muertos. Fiesta de los Muertos, Dia de los Muertos, ou Festa dos Mortos, Festa do Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. Outra dica que eu dou para encerrar essa aula é um filme lindo da Pixar. Chama-se Coco, La vida es una fiesta. Coco, a vida é uma festa. Eu não sei muito bem a tradução no Brasil, mas você vai ver. Se você colocar Coco, a vida é uma festa, você vai encontrar esse filme que conta a história de um menino que ele queria muito queria tocar violão, queria ser músico. E a família queria que ele fosse sapateiro. A história se passa no Dia dos Mortos, no Dia de Finados, dia 2 de novembro. Você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura mexicana, vai conhecer como que aquele povo se relaciona com a morte. Dói, sofre, a gente sente a falta do nosso ser, do nosso ente que não está mais aqui. Mas lembrar desse ser com festividade acalenta nosso coração. É isso. Fico por aqui.